parabéns para esse Bahia, né? Vai pegar. Ganhou o Palmeiras lá, agora ganhou o Flamengo lá. O Bahia não tá de brincadeira, né? O Bahia, ele tem o... Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. O Bahia na semana passada derrotou o Palmeiras, na Fonte Nova, e hoje derrotou o Flamengo. Então o Bahia teve um impacto ali na parte de cima da tabela, né? O Palmeiras assume a liderança hoje, não era líder desde a 10ª rodada, e o Flamengo não perdia a liderança desde a 17ª, e esse jogo aí ajudou a mudar tudo. Ajudou a mudar tudo. Teve também, assim, não uma questão de arbitragem que a gente falou até agora, um bom descanso para o PC, mas as expulsões condicionaram muito o jogo. Mesmo assim, em algum momento o Flamengo parecia ter um jogador a mais. Em 13 minutos o Flamengo perdeu o Danilo. E a jogada da expulsão do Danilo, assim, o Danilo com toda a experiência que ele tem, enfim, longa carreira que ele tem uma leitura de time ali muito equivocada, ele acaba erguendo demais o pé, merecidamente a expulsão. Aí esse é o lance que a gente está mostrando agora. 13 minutos. Ele perde o tempo da bola, eu acho que se tivesse num momento melhor, ele poderia até chegar e saltar de cabeça, ter essa disputa de cabeça, mas ele chega tarde, levanta o pé acima da conta e acaba sendo expulso corretamente. O Bahia começa a ter mais bola, mais posse, começa a jogar melhor, mas mesmo aí no segundo tempo a gente tem a expulsão do Alisson Yan, que entrou e acabou sendo expulso e condicionou ainda melhor, deixou o Bahia ainda mais confortável na partida e foi uma vitória curta, né? Resultado curto que poderia ter sido muito melhor. O Flamengo assustou numa jogada lateral com o Léo Ortiz ali, tá ainda nesse 1-0. Defesaça do Ronaldo. E nesse lance que a gente está mostrando agora, primeiro passo do Arrascaeta, a perna esquerda é excelente, né? Desculpa, que passe, né? Que passe. Assim, na passada ele consegue dar um passe de esquerda que poucos conseguem fazer. E ali estava um jogador... Poucos canhotos conseguem fazer. Nesse lance, um jogador a menos, e aí o Samuel Lino, que já tem um tempo que não joga bem, né? Ele faz esse gol aí, já daria uma outra cara pro jogo, né? Agora, eu queria até perguntar para que vocês, defensores, Ramon, Felipe, para mim a ação do Danilo é a ação de quem sabe que na velocidade não vai ter condição. Ele precisa, porque se ele acompanha o jogador, né, mas ele sabe que ele vai perder ali na velocidade para um garoto que começou a sua vida como titular do Bahia recentemente, que é o Thiago, e que está jogando bem, enfim, numa jogada que aproveita essa linha alta da defesa do Flamengo com bola longa, e aí o Danilo sente que ou ele mata o lance ali ou ele vai permitir que o Thiago vá na cara do goleiro. Assim, quando o meu último ano como jogador de futebol, o penúltimo ano, nós jogávamos com o Diniz, e o Diniz é assim também, gosta de linha alta. E muitas vezes, assim, era difícil tomar bola nas costas. E do meu lado tinha 365 anos, era eu e o Marcelo. E dificilmente tomávamos bola nas costas, porque nós sabíamos fazer a leitura, nós tínhamos experiência. Às vezes o Marcelo saía, eu não saía. Então, assim, ter experiência para fazer o quê? Diagonal. Correr diagonal, corre em diagonal. Se você não sabe que você não vai chegar, ou você está colado no cara para ganhar a bola ou para fazer uma falta, ou se você não sabe, se você não consegue pelo menos fazer a falta e puxar, dá diagonal, corre para trás, faz diagonal. Pro gol, tu diz, né? Exatamente. Agora vem cá, com 2 a mais, né? Porque depois vai ter a expulsão do Alisson. O Bahia também não conseguia matar o jogo, né, cara? Aí o Flamengo teve oportunidade. Exato. Percebeu o Bahia com mais medo de tomar do que vontade de fazer. Cara, incrível, né? Depois do gol anulado, né? O Bahia até o gol anulado, ele estava controlando bem o jogo. Dali em diante parece que bateu... A gente tem que pontuar o chute do Lino também, né? O gol que ele perde no primeiro tempo ali, com a menos estava 0-0 ainda, né? Sim, o da defesa do Ronaldo, né? Defesaça do Talvez Ronaldo. se fosse o passe do Samuel, que seria um passe do Samuel Lino, se é o Arrascaeta para finalizar, com certeza ele faria o gol que ele ia... E aí a expulsão... O passe sai tão bom. Isso é difícil, é verdade. O Alisson ficou 10 minutos em campo. Ele entrou, já com a menos, levou um cartão amarelo bobo e depois levou esse daí. 10 minutos em campo. Ele tá perdendo um pouco no personagem, esse atleta, né? É um garoto muito jovem ainda, que não conquistou nada na carreira, sabe? Assim, precisa ter um pouquinho de cabeça no lugar. Ele já entrou em divergências já com alguns atletas de renome no futebol, como por exemplo o Hulk. Então, no início, assim, tá tudo legal. Eu mesmo vim aqui e falei, eu queria ter um jogador como esse no meu time, mas como esse, não. Como esse, não. Eu vi até na rede social, até comecei, é um Felipe Melo. Felipe Melo, não. Eu com 19, 20 anos, 21 anos, eu não abri a boca para falar, sabe? Então, assim, eu acho que ele tá se perdendo o personagem, tem que demonstrar um pouquinho mais dentro de campo, jogar bola, mostrar dentro de campo, mostrar que é bom, mostrar que merece estar no Flamengo, um clube gigante como é o Flamengo. Olha o amarelo que ele toma. Exatamente. Olha o amarelo que ele toma. Tem com o quarto árbitro. uma necessidade de ser o centro das atenções o tempo inteiro, de aparecer o tempo inteiro, para além do bom futebol que ele joga, porque ele sabe jogar.
Ele tem personalidade, ele entra, ele tem qualidade, só que ele tá o tempo inteiro querendo se exibir pro mundo, pro jogo. Você toma cotovelada. E na hora que ele toma o cartão amarelo, tem 2 atletas que chegam nele. O Jorginho chega nele e fala, e o Bruno Henrique chega pra ele e fala, calma. É assim, não é à toa que o Felipe Luiz, ele ficou na geladeira um tempo, ele ficou um tempo sem jogar. Sim. Aí volta a jogar hoje, 11 minutos, ele é expulso dessa maneira. Você tem que colocar a cabeça no lugar, porque ainda não chegou, não conquistou nada. Sabe, assim, e é muito difícil chegar no profissional do Flamengo. Muito difícil você estar num elenco, fazer parte de um elenco como esse, estrelado como é o do Flamengo. O cara tá tendo a oportunidade de fazer isso, realmente... O árbitro foi muito bem nesse lance, porque ele já de imediato já tira o amarelo, já dá o vermelho. Merecido, tanto o amarelo, o primeiro amarelo, quanto a expulsão foi merecida. As atitudes, né? Eu concordo com o Felipe, porque é um jogador novo ainda, mas tem uma diferença de você ter personalidade. Exatamente. Né? E ter esse Lembra tipo um pouco de o John Kennedy nesse sentido? Que assim, às vezes tem um excesso de personalidade, o John Kennedy. Mas o John nunca foi assim, o John nunca foi de arrumar confusão com os outros. Mas toma cartões bons. Foi expulso numa final de Libertadores por tirar a camisa. Mas não foi por tirar a camisa, ele foi expulso porque ele foi na torcida. Isso, ele subiu e foi na torcida, assim. Tirou a camisa e foi pra torcida. Já tinha, exatamente, tirou amarelo e amarelo e vermelho, exatamente. Mas eu vejo diferença entre... Sabe, o menino chegou e já arrumou confusão. Com quantos atletas ele já arrumou confusão? Sabe? E, ao invés de demonstrar até humildade. Eu lembro da minha juventude, quando eu subia assim, eu ficava quieto. Eu mandava aquela boca, eu ficava quieto, pô. Sabe? Principalmente, imagina agora, jogando num elenco estrelado como é do Flamengo. Ele tá tendo essa oportunidade porque ele tem qualidade, ele tem um potencial. Mas ele tem que entender bom jogador calma. Mesmo. É bom jogador. Ele é bom jogador mesmo. Aí vai acabar perdendo oportunidade por causa disso. E o Felipe não economizou na entrevista. Oportunidade por causa disso. E o Felipe não economizou na entrevista, né? Falou que o que ele fez foi uma responsabilidade, prejudicou o time. Se você olhar o padrão Felipe Luiz, eu acho que ele vai tomar mais uma geladeirinha aí. Eu acho que ele precisa de um acompanhamento psicológico. Eu não estou dizendo que ele tem problema de cabeça não, gente, pelo amor de Deus. Dessas atitudes, para ele se conter. Né? Igual aquela questão na Copa do Brasil, né? Que ele vai bater um pênalti e ele fica com a bola na cabeça. Gente, ele é muito novo, ele não pode ter esse tipo de atitude. Uma coisa é você no campo tentar desestabilizar seu adversário falando alguma coisa, tentar tirar ele do jogo falando, não faltando respeito. Por exemplo, agora ele falou pro Igor Rabelo, o seu salário já saiu? Tá em dia? Então, assim, ele tem que ter uma responsabilidade em relação a isso. Não se faz mais juvenil como antes, hein? Não se faz mais futebol. Futebol nada de antes, hein? Quantos você tem? 19 anos? É o único atleta no Flamengo. Eu não tenho problema nenhum com o cabelo pintado, tá? Assim, eu até pinto o meu. Não tem problema no cabelo. É o jogador. Você tem tantas águias aí no Flamengo e tantos jogadores de renome, ganharam tudo. O único jogador com cabelo pintado é ele. Ele tem 20 anos. Calma, acho que ele tem que colocar outra, sabe? A prioridade tem que ser outra. A prioridade tem que ser, bom, vou entrar, vou jogar pra caramba. Mas no dia que tiver conquistado, que eu quiser fazer as coisas, aí faz. Tá tranquilo. E eu posso falar disso porque eu, com 23, 24 anos, na época da Juventus, eu errei muito, fui expulso muitas vezes, sabe? E às vezes você pode aprender na dor ou no amor. Eu aprendi muitas vezes na dor, por ser expulso e tal. Então eu tenho propriedade de falar com ele, não vai nesse caminho. Não vai nesse caminho, porque assim, eu caí muitas vezes e para me levantar foi muito difícil. Mas eu caí na Juventus. Eu estava na seleção brasileira. Então, para me levantar foi difícil, mas eu me levantei. Agora, se levantar com 20 anos de idade, sem ter conquistado nada, é mais difícil. Então, cabeça no lugar. Por isso que eu falo do John Kennedy, trazendo um paralelo, assim, de um jogador que todo mundo acha que tem muito potencial e às vezes a gente fala, pô, tá se perdendo por questões de cabeça. Agora, é muito difícil fazer uma análise técnica de um time que jogou com 2 a menos. Muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Ainda assim, vou tentar uma sugestão aqui. Vamos lá. O Flamengo deu uma queda de rendimento, né? Se você pegar o empate com o Vasco, a derrota para o Estudiantes, jogou bem 30 minutos contra o Corinthians, mas foi dominado no primeiro tempo contra um time inferior. Hoje perdeu do Bahia. Contra o Cruzeiro foi um jogo assim, eu acho que o Cruzeiro até jogou melhor, na maior parte do tempo, primeiro tempo. Então assim, aquele Flamengo que estava dominando todo mundo, ele tá num momento assim que eu acho que o Felipe vai ter que olhar para isso. E tem um detalhe, se a gente pegar esses últimos jogos, você citou aí, maioria deles tiraram a bola do Flamengo, né? Fizeram o Flamengo tentar jogar sem a bola. E aí esse correr atrás ou tentar recuperar essa bola, você acaba tirando a característica dos jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo todos ali, se você pegar, a qualidade técnica é o que mais tem esse time. Então, assim, é um time que está acostumado a dominar o jogo, a controlar o jogo, a acelerar quando quer acelerar, diminuir quando querem diminuir.
E aí quando você pega um adversário que consegue tirar essa bola, tirar o Flamengo da zona de conforto, vem esse desgaste físico, que é muito mais difícil você correr atrás da bola do que você fazer essa construção com bola, né? Acho que o Flamengo tem sofrido bastante por causa dessa atitude que os adversários estão tendo com o Flamengo nessa altura do campeonato. Renan, sabe o que eu acho? Assim, eu sou um cara que, nos últimos tempos, como eu tenho elogiado o Flamengo, né? Falar que o Flamengo é o melhor futebol do Brasil, o melhor elenco da Sul-América juntamente com o Palmeiras, assim, como eu tenho elogiado o Felipe Luiz, falando do potencial do Felipe Luiz, esse é o momento que o Flamengo, o torcedor, o time precisa do seu treinador. Esse é o momento. Esse é o momento que ele tem que fazer algo diferente. Sabe? Que é normal dos clubes, é normal dos times. Até o melhor time, ele passa por um momento, de repente, não muito bom. O Flamengo está nesse momento. Um momento de irregularidade. Mas ainda continua, está na Libertadores, é um dos líderes do Campeonato Brasileiro ainda dá tempo, ainda vai brigar até o final, vai brigar. Então precisa, hoje, o Felipe Luiz precisa entender, opa, eu preciso tirar o coelho da cartola, eu preciso fazer alguma coisa diferente para fazer esse time voltar a funcionar, voltar a fazer o que estava fazendo há 3, 4 jogos atrás. Porque, de fato, são quantos jogos que não vence? Não venceu o Vasco. Venceu o Corinthians domingo passado. Venceu o Corinthians, mas o primeiro tempo. Venceu o Corinthians. O primeiro tempo foi bem ruim, aí empatou com o Cruzeiro, agora empata com o Bahia. Sabe, para um time, estavam 5 pontos mais na frente, agora já veio o Palmeiras passar com um jogo a menos. Então, assim, precisa realmente fazer diferente, precisa fazer melhor, porque time ele tem, elenco ele tem, e mais do que isso, o Felipe Luiz, para mim, é um dos melhores treinadores que nós temos atual e tem potencial para fazer melhor. Domingo passado foi a vez de o Flamengo abrir vantagem, porque o Palmeiras perdia do Bahia, e agora é a vez de o Palmeiras encostar forte, aliás, assumir a liderança, né, o que não acontecia desde a 10ª rodada. E os 2 próximos jogos do Flamengo são simplesmente pós-data FIFA, né? O Botafogo no Newton Santos e depois o confronto diretaço contra o Palmeiras no Maracanã. Os 2 próximos jogos. Mas eu queria falar também agora, parabéns para esse Bahia, né? Vai pegar. Ganhou o Palmeiras lá, agora ganhou o Flamengo lá. O Bahia não está de brincadeira. O Bahia ele tem o objetivo de chegar na Libertadores e vai brigar até o final pela Libertadores. E nós temos que realmente aplaudir o jogo do Bahia. Porque assim, os caras ganharam do Palmeiras, fizeram um bom jogo contra o Palmeiras. Os caras jogaram contra o Flamengo hoje, fizeram um bom jogo contra o Flamengo. Então, assim, igualaram contra 2 potências que tem na Sul-América, né? Então, assim, realmente, eu elogio. A gente estava falando lá na nossa salinha, lá, né? Que o programa nosso começa já lá na salinha, né? A entrevista do Jorginho pós o jogo, o semblante do Felipe Luiz saindo do jogo. O Flamengo tem 3 derrotas no... 3 derrotas no campeonato. Santos, terceira hoje. Terceira derrota. Bahia. A gente está falando de 26 rodadas, 25, 26, 27 rodadas. O Flamengo tem 3 derrotas. Aí você vê o semblante e a declaração do Jorginho. O semblante do Felipe Luiz, parece que está tudo errado. Tamanha é... DNA de vitória, vencedor. Tamanha é essa vontade, né, de você estar ganhando. O cara que está acostumado a ganhar... Isso é ótimo. O cara Flamengo, fica incomodado. 26 jogos e para o Palmeiras 25, né? O Palmeiras tem 25 jogos, Flamengo tem 26, Cruzeiro tem 27. É impressionante, 3 derrotas. E aí você vê a declaração do Jorginho, me chamou a atenção, que ele falou de uma forma como parecia a terra arrasada assim, pro Flamengo, né? E na briga direta da Libertadores, o Bahia também tem um jogo a menos que o Botafogo, né? Tem um empate triplo ali de 43 pontos. E você tem o Fluminense... O Bahia e o Mirassol tem jogos a menos. O Fluminense também tem, se eu não me engano, 2 jogos a menos. O Fluminense ganhando os jogos que faltam também. O Fluminense passa o Botafogo. Exatamente. E o Rogério quebrou os 2 tabus, né? Nesse campeonato. Já nesse ponto agora. Ganhou do São Paulo e ganhou do Flamengo. Da semana contra o Mirassol, que não vence a 3 partidas. Lá em Mirassol. E o Palmeiras, no sábado, enfrenta o Juventude. Favoritíssimo. Ou seja, o Palmeiras pode abrir vantagem. Embora desfalcadíssimo, né? Sim, pela data FIFA. E pelo Vitor Roque, que tomou o 3º amarelo. Aliás, num lance muito bobo, né? De lateral. Ele consegue discutir com o Enzo num lateral e leva um cartão amarelo muito bobo. Cara do futebol brasileiro são cartões bobos, né? Muito bobos, cara. O bicho tá pegando. Levou um cartão estúpido, desnecessário. Confesso pra você que naquela jogada é o jogador do time. O teu time já tá esfarelado pro próximo jogo. Você tem que segurar, pô. Sangue quente ali, é difícil. Mas um lance, assim, a lateral era do São Paulo, ele pega a bola para bater o lateral e inicia um barraco por causa de... e fica fora do jogo. Não tem ele, não tem Lopes, não tem Gomes, não tem ele, ele vai revidar e já vira aquela confusão toda lá. Dito isso, continua favorito. Mas assim... O Palmeiras quando chega nesses momentos, né?
de decisão, de confirmar que tudo isso que a gente fala de mentalidade, de um time forte, de um time vertical, nessas horas o Palmeiras consegue confirmar isso. Não perde ponto. Né? Não perde esses pontos aí que contam lá no final, como foi que o Cruzeiro perdeu hoje, dificilmente Palmeiras e Flamengo perdem. Os dois não perdem. Assim, eu falei que eu acho que o Flamengo está normal, uma oscilação para baixo. Nesse momento, se pegar as últimas 2 semanas, o Palmeiras joga o melhor futebol do Brasil. Joga o melhor futebol. A gente está falando de momento. Sim. Há uma semana, 2 semanas atrás, eu falei